Olá galera, eu sou o professor Cleiton Batista, sou professor de língua portuguesa e redação e vamos falar um pouco sobre a redação do Enem, mais especificamente sobre a competência 1 desta redação, tá? Então, vamos então ver o que é que nos pede a competência 1, gente. Exige que o candidato demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então aqui, você precisa estar atento quanto aos seguintes questões, convenções de escrita. Aqui tem a questão de acentuação gráfica, ortografia, uso do hífen, emprego das letras maiúsculas e minúsculas. E no processo de translineação, que é a mudança de uma linha para outra, cuidado com a separação silábica, isso também conta, tá? Também é necessário ater-se a questões gramaticais, como regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e a questão da crase também, tá? Outra coisa a se estar atento é a escolha de registro, né? Então você precisa se adequar à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, por exemplo, se alguém coloca assim, vamos imaginar aqui sei lá, não tem nenhum aqui, mas se eu falar assim, tem quem fale sobre isso e isso, tem quem diga não. Por exemplo, tem quem acredita que o Brasil, tem quem acredita não. Há quem acredita, porque o verbo ter, na escolha de registro, é usado mais na modalidade informal e não na modalidade formal da língua portuguesa, tá? Então, nesse caso, há quem acredite em vez de tem quem acredite. E a outra coisa é a escolha dos vocábulos mesmo, a escolha das palavras, né, com precisão, com objetividade. Para a gente treinar a língua portuguesa, a norma padrão, na própria redação, eu peguei uma redação do Enem, obviamente redação nota máxima, que é da Beatriz Albino, e eu coloquei os erros, acrescentei os erros aí. E a sua função aqui nesse momento é olhar para esse texto e ver quais são os problemas que você pode detectar em norma padrão, tá bom? Então você dá uma pausa no seu vídeo, tenta analisar e nós já vamos começar. Comecemos então, vamos ver os problemas de acentuação gráfica, né? Que é o primeiro problema aqui, gente. Ó. Então a gente tem aqui a palavra século, que precisa de acento gráfico porque é uma palavra proparoxítona. E aí a regra que todo mundo conhece é toda palavra proparoxítona recebe acento gráfico. Mas eu vou além. A questão é o seguinte, é porque não existe palavra proparoxítona sem esse acento gráfico, porque o que torna uma palavra proparoxítona é exatamente a questão do acento. Perceba que quando eu não coloco o acento, aqui fica século, por exemplo. Qualquer palavra que você não põe o acento, ela não tem como ser proparoxítona. Ela vai ser ou oxítona ou paroxítona. Então aqui, nesse caso, século, proparoxítona acentuada. Tá? Outro caso aqui é a palavra país, né? Você percebe claramente que se transforma na palavra paz, se você não acentuar. Ou seja, sempre que você não acentuar o I ou o U tônico do hiato, nesse caso, ó, hiato, separa e tal, a palavra não é hiato, ou seja, ela vai ser um ditongo. Então, por que eu acentuo as palavras o I e o U tônico do hiato? Porque se não acentuar, não é hiato, é ditongo. Continuando, a palavra também, gente, também recebe acento gráfico, porque é uma oxítona terminada no em. A regra é clássica também isso aqui, porque se você não acentuar a palavra também, ela fica também, ou seja, a acentuação da regra das oxítonas é exatamente porque uma vez que você não acentua, ela se transforma em palavra paroxítona e não oxítona, tá? Na época, tal e tal. E aqui o caso do país, mais uma vez, que nós já retificamos, tá? Lá em cima também. Mas o problema aqui é o problema da palavra ver. Aqui tem não se ver, entretanto, tá? E aí, né, o típico da palavra, quando é que você vai usar o ver e quando é que você usa o ver. Vamos ver aqui um clássico exemplo bem básico. A dica é muito fácil, é só você trocar por outro verbo. Então, se você
coloca, por exemplo, observar ou enxergar, é ver. Se não pegar o R no final do verbo, então não fica observar, fica observa, por exemplo, aí é ver. É só seguir a regra, observa. É só seguir a regra do monossílabo tônico terminado em E, né? Então aqui, observa, vê com acento. Observar, ver. Voltando. Então, neste caso, a gente diria não se observa. Se você falaria não se observa, então aqui é com o acento gráfico e não com o R, o verbo aqui no caso, tá? Ver. Bom, acho que os problemas de acentuação gráfica foram sanados. Vamos agora para os problemas mais graves, vamos dizer assim. Vamos para os problemas de pontuação. Então a gente tem aqui, olha, durante o século XIX, esse termo durante o século XIX, ele já exige que nós coloquemos uma vírgula, tá, gente? Por que vamos colocar a vírgula aqui? Simplesmente porque nós temos aqui um adjunto adverbial deslocado. Então, sempre que você deslocar um adjunto adverbial nos últimos anos, né, no século XX, nos séculos passados, nas últimas décadas, no Brasil, na contemporaneidade, na Grécia Antiga, tudo isso exige uma vírgula porque é um adjunto adverbial que está deslocado. Então, a outra coisa a você observar aqui é que, por exemplo, isso aqui pode ser retirado. O adjunto adverbial é um termo que também ele é meio que acessório, tá? Então, olha, a vinda da família real ao Brasil, você percebe que isso aqui é um acréscimo de informação, tá? É um adjunto adverbial, tá bom? Então, seguindo, a vinda, essa vírgula aqui não existe porque nós não vamos separar o núcleo do nosso sintagma, ou seja, o núcleo do sintagma dos seus adjuntos, né? Nesse caso aqui, tá? Então, a vinda da família real ao Brasil não precisa separar aqui por vírgula, filhão, tá bom? Agora, outra coisa a se observar é que se você perguntar assim, né, quem trouxe consigo a modernização, né, do país, a resposta vai ser exatamente a vinda da família real ao Brasil. Então, tudo isso aqui, meu querido, é o sujeito da oração. E o que é que nós temos que observar, gente? Atenção, 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 atenção. Não se separa por vírgula o sujeito do verbo da oração. Aqui é o básico dos básicos. Então, ó, sujeito, verbo trouxe, né, do predicado. Tá? Então, não importa o tamanho. Professor, mas me disseram que se eu respirar, preciso colocar a vírgula. Não importa se está longo, se está curto. O sujeito não deve ser separado do verbo por vírgula. Então, aqui, ó, durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo, não importa se você, entendeu, se deu pausa ou não, tá bom? Seguindo. E aqui era bom colocar uma vírgula aqui, porque é o modo como isso aconteceu. Então aqui precisa de uma vírgula. Vou colocar aqui noutra fonte, tá? Também, na época, se você prestar atenção, o termo na época é um termo intercalado, né? Então esse aqui também pode ser colocado, né? Pode ser intercalado por vírgula, tá, gente? Geralmente, como é que a gente intercala termo? Termos intercalados são marcados por algum sinal de pontuação. Pode ser por vírgulas, por travessões ou por parênteses. O mais comum, logicamente, são as vírgulas, tá bom? Então, até porque eu posso pensar assim, ó, também foi inaugurado, tal e tal e tal, tá? Então, esse termo na época é um termo intercalado. Continuando os problemas, né? Também foi... O que foi inaugurado aqui, gente? Ó, a primeira escola. Então, aqui é uma questão de concordância nominal. Então, a primeira escola foi inaugurada. Então, concordância aqui, concordância aqui, concordância aqui. Isso que é concordância nominal. A primeira escola foi inaugurada. Então, essa escola era voltada. Tá? Aqui outro problema de concordância nominal. Tá? Então aqui fica, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Bom, se você observar aqui, a sua informação aqui já está completa. Tá? Então, fechou aqui a informação. Então,
percebe-se que aqui finalizou o período. Então aqui agora começa outro período. Não se vê, entretanto. Observe que se você colocar aqui não se vê, entretanto, é como se o entretanto fosse o objeto do verbo ver. Não se vê o quê? Não se vê, entretanto. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer contrapor, né, a pessoa que fez a redação quer contrapor à ideia anterior. Então o entretanto aqui é o contraponto à informação anterior. Esse entretanto poderia estar bem aqui, né? Entretanto, vírgula, tá? Mas a pessoa, por questão estilística, quis intercalar, tá? Então, não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, né? E aqui você percebe que nós vamos ter um conector, gente, aqui conector que marca explicação, que marca conclusão, precisa de ter alguma pontuação, tá? Posto que os embates está relacionada a, o que é relacionado a alguma coisa, então aqui precisa de, né, ter uma crase relacionada à comunidade, né, surda, tá? Posto que os embates que impedem sua evolução, e aqui outro problema, mais uma vez, de vírgula, nós temos aqui um verbo. Se nós temos um verbo aqui, nós temos um sujeito, tá, gente, aqui. Só que outro caso que eu coloquei de problema aqui, é que você tem que observar que nós temos o verbo tornar, e o verbo tornar, ele exige um sujeito, ele é um verbo significativo, é um verbo pessoal. Então aqui, se você observar direitinho, o que vai ficar o melhor seria tornam, aliás, tornam-se, olha aí, os embates, que é o sujeito, se tornam, ou seja, os embates tornam-se cada vez mais evidentes. Ponto. Começa com o conector. Desse modo, vírgula, que marcou a vírgula porque começou com, né, esses termos aqui, começou com o termo de adição, de conclusão. Então, portanto, desse modo, dessa forma, por isso, tá? Essa vírgula aqui, gente, lembrando que não é obrigatória, sabe assim, ela é muito usada nas redações do Enem, todo mundo usa, mas assim, é facultativo. Se você puser, está correta. Se não puser, também está correto, porque é um termo que não está tão longo, tá? Então, desse modo, a gente coloca vírgula, mas só lembrando, se você não colocar, você não perde ponto por isso. Os entraves para a educação de deficientes auditivos, mais um problema aqui, denotam por quê, meu filho? Porque os entraves tal e tal é o sujeito da oração. Mais uma vez, gente, não se separa por vírgula o sujeito do verbo, tá bom? Então, se isso aqui é o verbo e isso aqui é o sujeito, não pode separar por vírgula, né? Denota um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre a composição bilíngue. Bilíngue aqui é bom colocar um acento gráfico, né? É o caso da paroxítono terminado no ditongo crescente. E aí estão os problemas que a gente sanou sobre norma padrão da redação do Enem, tá bom? Abraço, até a próxima.